Olá, turma, tudo bem? Vamos para nossa quinta semana de teletrabalho. Hoje nós vamos ver, ou melhor, essa semana nós vamos ver a segunda lei de Newton. Apresentei para vocês a primeira e a terceira lei de Newton. A primeira lei de Newton era o princípio da inércia e a terceira lei de Newton, o princípio da ação e reação. A segunda lei de Newton é chamada de, também conhecida como princípio fundamental da dinâmica. Matematicamente ela é expressa por essa equação que a gente vai ver mais adiante, porque ela é assim, tá? Então, o princípio é o seguinte: nós começamos estudando a primeira lei da inércia, dando um conceito intuitivo de força, tá? Mostrei como exemplos aqui, ó, uma pessoa que puxa um carro ou empurra, está exercendo uma força sobre esse objeto. Um vagão, uma locomotiva que puxa um vagão, está exercendo uma força sobre esse vagão. A água empurrando, fazendo girar aqui também é a mesma coisa, tá? Vimos que o peso de um objeto é a força com que a Terra atrai esse objeto, ou seja, o peso é uma força, um tipo de força, tá? Vimos aqui também, ó, força elétrica e força magnética, que vocês vão estudar no terceiro ano, e vimos que isso aqui são três tipos de força de ação à distância, são forças de campo, tá? Não há necessidade de interação física entre os objetos, tá? É de ação à distância. E as outras são forças de contato. Como se mede uma força? Vimos isso lá também, ó. Utilizamos molas ou dinamômetros, tá? E aí você estabelece um padrão. Tá? Eu quero escolher uma coisa para ser 1 quilo, para ser, perdão, 1 newton. Vou lá e estica a mola. Bom, então a partir de agora, tudo que esticar 2 vezes aquilo vai ser 2 newtons e assim por diante. A primeira lei de Newton da inércia, ele falava o seguinte: olha, na ausência de forças, um objeto em repouso continua em repouso e um objeto em movimento move-se em linha reta com velocidade constante. Ou seja, traduzindo aqui, se nenhuma força estiver agindo sobre o objeto, se as forças que estiverem agindo sobre ele, a resultante for zero, esse objeto, se estiver em repouso, vai permanecer em repouso. Se ele estiver em movimento, vai ser movimento retilíneo uniforme, tá? A velocidade vai ser constante e a trajetória dele vai ser uma linha reta. Mas o que acontece quando uma força age sobre um objeto? Ou seja, quando a resultante das forças que agem sobre o corpo for diferente de zero. Qual vai ser o tipo de movimento que esse objeto vai ter? Ele vai sofrer uma aceleração, tá? Então não vai ser mais um movimento uniforme. Ou a velocidade, o módulo da velocidade muda, ou ele vai deixar de desenhar uma linha reta, tá? Vai fazer uma curva. Ou o número da velocidade, lembra, tá? Muda, ou a direção da velocidade muda. Relação entre força e aceleração. E quando uma força F atua sobre um corpo, é diretamente proporcional à aceleração que ela produz. Isto é o seguinte: se você dobra a força, você faz uma força lá de 10 newtons sobre um objeto. Aí ele ganha uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Você dobra a força, coloca para 20 newtons no mesmo objeto. Então a aceleração dele vai passar a ser 2 metros por segundo ao quadrado. E assim por diante. Então a força, isso aqui está dizendo, a força é diretamente proporcional à aceleração. Graficamente a gente tem assim, ó, o gráfico entre desses dois grandezas aqui vai ser sempre uma linha reta que passa pela origem. O que vai mudar de um corpo para o outro é a inclinação dessa reta aqui. Ela pode ser mais deitada, pode ser mais inclinada, entendeu? O que é a massa de um corpo, tá? A massa de um corpo é o quociente entre a força, aqui está força, mas é força, deixa eu arrumar logo. Força. Ah, escrevi errado.
Então, ó, a massa de um corpo é o quociente entre a força que atua no corpo e a aceleração que ele produz nela. Então, ó, a massa é o quociente, é a força dividido pela aceleração, tá? Experimentalmente, define-se a massa dessa maneira. O que varia? O que eu falei para vocês? Olha só, vocês imaginam o seguinte. Aqui, pelo tamanho dos objetos, a gente imagina que esse aqui tem mais massa, esse menos, tá? Eu imagino o seguinte, ó, que aqui tem uma força. Ficou bem ruim, mas... peraí. Vamos imaginar aqui uma força que passa reto aqui. Imagina que isso aqui é reto, tá? E aqui, ó, seja uma força de 10 newtons, beleza? Então, olha só, para esse objeto aqui, vamos imaginar que ele fosse só um pontinho aqui, esse aqui um outro pontinho, esse aqui um outro pontinho. Esquece o tamanho deles aí, tá? Olha só, uma força de 10 newton nesse cara aqui ia dar uma aceleração mais ou menos por aqui, ó, tá? Digamos que ela fosse 5 metros por segundo ao quadrado. Enquanto com a aceleração, a mesma força de 10 newton nesse carinha aqui, ó, ia estar por aqui, ó. Uma aceleração bem maior do que essa daqui. Pode chutar aqui um 12, talvez até 13. Tá? Enquanto que nesse aqui a aceleração estaria aqui, ó. Maior do que esse aqui e tal, talvez 15 por aqui ou mais, enfim. Tá? O que vocês precisam entender? O que muda aí no gráfico quando a gente muda o objeto aplicando a mesma força? Ó. O gráfico de todos eles é o mesmo tipo, é uma reta que passa pela origem, mas quanto maior for a massa do objeto, menor vai ser a aceleração sobre ele, tá? E maior vai ser a força necessária para fazer ele se movimentar. Tirar ele da inércia, alterar a inércia dele. Tá? Então tá aí, ó, a massa, quanto maior for a massa do corpo, maior será a sua inércia. Isto é, a massa de um corpo é a medida da sua inércia. Então, a massa é o quociente entre a força e a aceleração, e ela é a medida da inércia de um corpo. Quanto maior for a inércia de um corpo, maior é a sua massa. Beleza? Ou melhor, na verdade, quanto maior for a massa de um corpo, maior é a sua inércia. Os vetores força e aceleração. Qual é a relação entre os vetores? Tá? Experimentalmente, podemos verificar que quando uma força atua sobre um corpo, a aceleração que ele adquire tem sempre a mesma direção e o mesmo sentido da força, ou seja, o vetor aceleração tem a mesma orientação que o vetor força. O que eu estou tentando dizer com isso aí? Quando você empurra uma carteira, por exemplo, se você empurra a carteira para a sua frente, você não vai observar essa carteira indo para a lateral direita, tá? Se a força foi aplicada para frente, a carteira vai para frente. Então, a orientação da aceleração é a mesma orientação da força aplicada. Como massa, a gente já sabe a relação dos módulos, tá? Dessas três grandezas, massa, força e aceleração. Agora, como nós já sabemos que a orientação do vetor F e A é a mesma, isolei o F aqui, ó, passei o A para cá multiplicando, força é A vezes M ou M vezes A, e agora a gente pode transformar isso em vetores, porque experimentalmente eu sei que a relação entre a aceleração e a força é a mesma orientação. Então, tá aí. Beleza? Força, o vetor força, é o produto da massa vezes o vetor aceleração. Quando muitas forças atuam sobre um corpo, nós temos aqui várias forças atuando. Depois fez as continhas e descobriu que a força resultante era essa aqui, ó.
A aceleração segue o valor, segue a orientação da força resultante. Tá? Várias forças são aplicadas, a aceleração vai na mesma orientação da força resultante. Já falei isso. Então tá aqui, ó, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Somatório das forças é massa vezes aceleração. Somatório, vocês lembram das aulas anteriores. No SI, no Sistema Internacional de Unidades, a unidade de medida da força é o Newton e não o quilogramas-força, como a gente estudou quando estava vendo a força-peso. Tá? O Newton é o produto de quilogramas, que é massa, vezes metro por segundo ao quadrado. Isso define o Newton. O Newton, então, é 1 kg-força vezes 1 metro dividido por 1 segundo ao quadrado. Exemplos, para a gente entender o que a gente estudou até agora, tá? A figura abaixo mostra algumas posições ocupadas por um carrinho em movimento. O intervalo de tempo entre duas posições sucessivas é o mesmo. Podemos concluir, então, que existe uma força atuando sobre o carrinho. Por quê? Então, olha só. Foram fotos no mesmo intervalo de tempo. Então, digamos que se fosse de 1 em 1 segundo, essa foto foi tirada. Então, 0, né? 1 segundo depois aqui, 2 segundos, 3 segundos. Então, observe o seguinte. Está vendo que o espaço entre o carrinho aumenta? Isso indica que esse movimento é acelerado. Porque se fosse um movimento uniforme, ele percorreria espaços iguais em intervalos de tempos iguais. Então, como o espaço está aumentando, eu posso concluir sim, tem uma força atuando sobre o carrinho. Por quê? Porque ele está em um movimento acelerado. Beleza? Na verdade, não tem uma força, tem uma força resultante apontando aqui, ó, nessa orientação para cá. 2. Um bloco sendo arrastado por uma força F sobre uma superfície horizontal ocupa, em intervalos de tempos iguais, as posições mostradas na figura. Tá aí, ó. Observa aí, então, que para intervalos de tempos iguais, o carrinho percorre intervalos de tempos iguais, intervalos de espaços iguais, beleza? Então, o que ele quer saber? Observe a figura e explique por que podemos afirmar que existe atrito entre o bloco e a superfície. Então, observe, se tem uma força aplicando aqui, se ela fosse a força resultante, a única força que estivesse atuando nesse bloco, ele teria um movimento acelerado. E aí nós teríamos que ter uma situação igual a do carrinho anterior. Passava o tempo aqui, ó, passava para cada foto, o espaço teria que ser maior ou menor, né? Fosse uma desaceleração. Mas como os intervalos de tempo são iguais, isso mostra que deve existir uma outra força orientada aqui na horizontal também, só que apontando no sentido oposto da força F. E ela tem o mesmo valor da força F. E assim, a força resultante no bloco é 0. Beleza? Então, existe atrito? Sim. Tá? E ele tem o mesmo valor da força F. Se o atrito fosse eliminado, que tipo de movimento o bloco teria? Ele teria um movimento acelerado, igual ao do carrinho da figura anterior. Esse aqui é um movimento uniforme. Uma partícula de massa igual a 10 kg é submetida a duas forças perpendiculares entre si, cujos módulos são 3 N e 4 N. Quanto será a aceleração dessa partícula em metros por segundo quadrado? Então veja bem, ele quer saber agora a aceleração. Para eu encontrar a aceleração, eu preciso saber a força resultante, tá? E a massa do carrinho. A massa está dada, mas a força resultante a gente tem que calcular. Então como calcula? Desenhei o corpo e está aqui a situação que ele falou, ó. Uma força de 3 N perpendicular com a força de 4 N. Na aula sobre soma de vetores, trabalhando com vetores, eu ensinei vocês a fazer esse cálculo aqui, tá? De soma vetorial. Geometricamente, ó, é só você pegar e projetar um vetor, ou pegar o início de um vetor e colocar no final do outro, tá? Tanto faz escolher um ou outro.
fizemos aqui a regra do paralelogramo, ó, e vimos que a força resultante é esse aqui. A orientação dele eu já sei. O que me falta saber? O módulo, o tamanho dele. E como que a gente faz isso? Olha só, você está vendo aí dois triângulos, tá? Aqui, ó. Tem o triângulo 1 aqui de baixo, e ali em cima tem o triângulo 2. Tanto faz você pegar um ou outro, todos os dois são retângulos, tá? O que você faz? Utiliza o teorema de Pitágoras e encontra o valor de 5 newtons, tá? Não vou fazer essa continha porque vou deixar para vocês treinarem. Faz aí o teorema de Pitágoras e encontra o valor de 5. Como força é igual a massa vezes aceleração, e nesse caso nós queremos saber a aceleração, basta isolar o A na fórmula lá, ó. Então, ó, se ele estava ali, ele estava aqui, ó, multiplicando, a M estava multiplicando A, para deixar o A sozinho, o M passou para cá dividindo. Agora a gente substitui os valores, ó, a força era 5 newtons, nós encontramos, a massa 10 newtons, foi dado pelo problema, o resultado disso aí é meio metro por segundo ao quadrado. Beleza? Acho que tem mais um. Ah, tá. Importante relembrar aqui, ó, que peso é diferente de massa. O que é peso? O peso é a força com que a Terra, ou o corpo celeste, né, onde depende de que planeta você vai estar, atrai o corpo para o centro dele. Já a massa é a medida da inércia de um corpo. Tá? Massa é a grandeza escalar, ou seja, não precisa de orientação nem para a direita, nem para a esquerda, para cima ou para baixo, tá? Basta você falar o número. Quando você vai no mercado, você compra 5 kg de arroz. Você não pergunta se ele vai para cima ou para baixo, está bem definido. 5 kg de arroz é uma quantidade, beleza? Ela é invariável, que pode ser entendida como a medida da inércia de um corpo. Aqui tem um asterisco, porque é o seguinte, a massa varia, mas vocês vão aprender isso no terceiro ano. Para os nossos estudos, para as velocidades com que a gente utiliza, mesmo quando você vai construir um avião, que é uma coisa bem mais séria, pode considerar que essa massa não varia, tá? Terceiro ano vocês vão descobrir por quê. E peso é uma força, tá? Com que um planeta atrai o corpo para o seu centro. O último exemplo, acho que é esse aqui, sim, ó. Um carrinho bem vedado contém blocos de gelo. Aplicando-se no carrinho uma força de 15 newtons, verifica-se que ele adquire uma aceleração de meio metro por segundo ao quadrado. Se o gelo derreter, transformando-se em água, qual a força que deve ser aplicada no carrinho para que ele adquira a mesma aceleração de meio metro por segundo ao quadrado? Por quê? Bom, para que esse carrinho adquira aquela aceleração, ele adquira meio metro por segundo ao quadrado, basta aplicar a mesma força, tá? O fato do gelo se transformar em água não altera a massa da água. Se lá dentro tinha, sei lá, 3 kg de água, de gelo, agora tem 3 kg de água, porque gelo é água no estado sólido. Então não muda absolutamente nada, tá? A massa é invariável, então a força é a mesma. Por último, esse sim é o último, desculpe. Um avião partiu de Macapá, situado sobre o Equador, dirigindo-se para o posto de pesquisa na Antártida. Ao chegar ao seu destino, letra A. O peso do avião aumentou, diminuiu ou não se alterou? Letra B. A massa do avião. Observação. Considere a massa do combustível consumido desprezível em relação à massa. Então, ele saiu de Macapá, viajou até a Antártida. Desconsidera que a massa do combustível seja importante, ou então faz o seguinte, chega lá e abastece o avião de novo. Pronto, ele agora está com a mesma massa que tinha saído de Macapá. O peso aumenta, diminui ou não? O peso aumenta. Por que o peso aumenta? Na linha do Equador, até na aula que a gente estudou o peso, eu falei isso para vocês. Na linha do Equador, a gravidade é menor. Um pouco menor, mas é menor. Por quê? Porque ela está mais longe do centro da Terra, tem umas questões de rotação. Mas enfim, por enquanto vamos focar nisso. O Equador é mais longe do centro da Terra, então a força
de atração gravitacional é menor do que lá no polo norte, né? E a massa do avião? A massa do avião se conserva. A massa é uma grandeza invariável. Então aqui nós vimos duas coisas. O peso é uma força, tá? E a massa é a medida da inércia. Bom, acabou essa aula. Tem mais uma para essa semana, que eu vou gravar agora. E já vou postar também. E as tarefas, daqui a pouquinho tá lá no site para vocês fazerem. Esquema. Até quarta-feira da semana que vem as tarefas, tá? Agora eu já vou colocar essas tarefas com tempo para ser feito e para ela deixar de receber as respostas. Uma das tarefas, a primeira, vai ser a chamada. Não vai ter questão nenhuma para você resolver. Só chegar lá e marcar o que tiver para marcar. Isso vai ser a sua chamada, tá bom? É isso, valeu, um abraço.